Segredos divinos, comunhão com Espírito Santo, de uma vida natural para a sobrenatural. Este é o segundo livro do irmão Elder Flaviano Luema, que, por permissão de Deus, estará fazendo a narração, ele mesmo. E, neste sentido, para que todos possam beber e experimentar da graça de Deus. O objetivo do livro é mostrar os segredos de comunhão profundo que vivencie com Deus durante esse tempo todo, revelar segredos de Deus e expor a minha comunhão com Deus, aventuras, aprendizados e fracassos. Creio que assim que terminares de ler esse livro ou ouvir o relato, a tua vida nunca mais será a mesma. Não perca nenhuma parte dela. A última parte é onde toda a experiência com o Espírito Santo são revelados, pois comecei por ir ao princípio de tudo para uma melhor compreensão. Paz seja com todos. Venha partilhar comigo o pão da vida. 1 de João capítulo 5, versículo 3. 7. 3 são os que testificam nos céus, e esses 3 são Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Antes de falarmos profundamente sobre o Espírito Santo, onde eu vou me centrar mais, quero primeiro levar onde tudo começou. Portanto, dos 3 que testificam no céu, que também são operam dinamicamente, que eu quero aqui chamar 3 momentos históricos do universo. E cada momento tinha um ator principal. Sim, principal. Porque ninguém ficou ausente nos 3 momentos. A saber, momento do Pai, momento da Palavra ou do Filho e o momento do Espírito Santo. Momento do Pai, Deus de amor. Vamos começar a tratar do momento do Pai. Vamos a falar de 3 momentos históricos do universo. Entre parênteses, Palavra e Espírito Santo. Este é caracterizado pela criação. O momento do Pai é caracterizado pela criação e o Gênesis, que quer dizer princípio ou início. O Pai da eternidade, que vive de eternidade em eternidade, pensou em criar um ser vivente, segundo a sua imagem e semelhança, pois nós estávamos dentro do pensamento soberano de Deus, ou melhor, no coração dele. Mas ele precisava, acredito eu, ver-nos já criado, pois antes mesmo de nós existirmos, ele já nos amava de tal maneira que queria demonstrar isso, criando-nos para vivermos no seu abraço amoroso. Antes de nós viermos a dizer a Deus que o amamos, foi porque Ele nos amou primeiro. Mesmo antes de existirmos, Ele já demonstrava um amor intransponível por nós. Mesmo ainda vivendo dentro do seu coração. Quero dizer, ao declararmos o nosso amor a Ele, estaremos correspondendo a um amor imensamente doado para nós. Eu, pessoalmente, acredito que Adão, depois de ser criado, quando despertou, a primeira palavra que ele tirou da sua boca deve ser: Pai, eu amo você. 1 de João capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou primeiro. Foi assim que nós também o amamos, correspondendo ao seu amor. Deus não é um pai irresponsável,
como muitos pais ao redor do mundo, trazendo filhos ao mundo sem antes saber onde o filho vai ficar. Ele não diria: façamos o homem, se a casa para este homem não tivesse ainda pronto. Por isso, ele criou antes o céu e a terra e disse: haja luz, e houve luz. Porque ele sabia que uma casa sem luz, o filho ficaria em escuridão, e isso provocaria danos e choros. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Nota que o Pai, enquanto fazia essas coisas todas, ele era o autor principal, mas não estava sozinho. Se constatares bem, verás a presença de Jesus e do Espírito Santo também. Tem muita gente erroneamente falando. Dizem que Jesus não estava ou Jesus só apareceu no Novo Testamento. Isso é falta de conhecimento das Escrituras. João capítulo 1, versículo 1 a 2. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Pois, quem é a palavra, que também é Deus, estava no princípio com Deus? Nada mais que Jesus, o nosso Cristo. Ele é a palavra viva. Vamos ver mais um pouco esse texto. 3 são os que testificam nos céus. Esses 3 são um: Pai, a palavra e Espírito Santo. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Se ainda não compreender o mistério da palavra viva, então leia também João 1,14. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é o unigênito que agora se tornou o primogênito? É ele, o Cordeiro de Deus, que sempre esteve presente em todos os momentos, pois ele é a palavra de Deus. Aleluia, glórias à palavra viva. No entanto, no princípio, quando Deus dizia haja luz, ou liberava uma palavra de ordem, era Jesus que era liberado, pois já todos compreendem que Jesus é a palavra de Deus. E também esteve presente o Espírito Santo. Esse facilmente você compreende. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia treva na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis capítulo 1, 1 a 2. Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e Espírito Santo é o Espírito de Deus. Vendo nessa perspectiva, quero revelar o que Deus me ensinou aqui. Que o Pai estava no céu, enquanto dizia haja, era a palavra viva liberada. Já sabes que Jesus, a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas. Me dá a entender que o Espírito Santo esperava a liberação da palavra a Jesus. E quando Jesus é liberado pelo Pai, era a permissão de Deus para o Espírito Santo fazer acontecer o milagre. Por isso, ele está pairando, ou em outras palavras, flutuando. No entanto, o Pai não estava sozinho. Por isso diz a palavra: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se ele estivesse sozinho, diria: farei. E também não falou com anjos, mas sim com a palavra e com o Espírito Santo. Neste caso, compreendemos o mistério capital de como partiram as coisas no mundo. Mas vamos continuar falando do momento do Pai da eternidade. Pois bem, ele estava fazendo tudo perfeitamente para o seu amado Filho. Fez a casa e colocou alimentos, colocou os animais para serem cuidados. Depois, quando tudo estava bom, chegou a hora mais importante da nossa criação, o homem, que é a razão de toda a criação na face da terra. Vamos descer e fazer com a nossa mão. Façamos o homem
Não direi haja, vamos lá e façamos. Quero muito desenvolver esse facto que por muito é esquecido. A criação é a manifestação do amor vivo de Deus para nós. Para isso, quero pensar convosco, sabendo que quando uma mãe espera 9 meses até que o filho chegue ao mundo, esta mãe chorou com dores. Mas chegou o filho, logo pela primeira vez que vê o filho, o ama de imediato, sem esperar primeiro que seu filho a ame. Assim é o nosso Pai amoroso. Ao nos criar naquele dia do barro, formou o corpo, e quando soprou a vida dentro de nós, despertamos num amor profundo. E Adão vive em sua presença dele. Acredito também que naquele dia amoroso, não fez mais nada senão ficar todo o tempo falando com seu filho. Que grande amor Deus tem por nós, que não deixou Adão sozinho, pois diz a Bíblia que o Pai visitava Adão em toda a viração do dia, pois o Senhor sabe a importância da sua presença. Nosso Deus é semelhante a muitos pais responsáveis e não a pais irresponsáveis que fazem pensar mal do verdadeiro Pai. O nosso Senhor, que eu me entristeço quando ouço histórias de pais abandonando filhos, mães matando filhos com abortos ou de outras maneiras. Faz com que muitos meninos cresçam de forma rebelde, drogados, violentos, por base de feridas causadas pelos seus pais. Não é isso que nosso grande amor esperava da gente. Ele é diferente. Esteve ao dispor de Adão, falava com ele, ensinava tudo que um filho precisaria aprender de um pai. Se você é órfão, saiba que para mim você tem um pai que é amoroso e que é eterno. Simplesmente se entrega nesse amor disponível. Se fosse assim, eu diria que Adão e Eva eram também órfãos. Pois eles não tinham um pai físico, mas todos nós sabemos que Adão tinha um pai, e é o melhor dos melhores, é o Papá do céu, que está conosco através do Espírito Santo. Quem não sente amor sobrenatural do Pai é aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo. Mas sobre esse ponto é onde nós vamos nos focar mais e tratar esses assuntos daqui a pouco. Nós não viemos do vento ou do macaco, como os negligentes dizem, mas nós somos frutos de um amor profundo de um Pai que nunca nos deixou. Porventura, pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, o filho que cria, e não se compadecesse dele, do filho do seu ventre, mas ainda esta se esquecesse dele? Contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías capítulo 49, versículo 15 a 16. Sabe, meu amado, no Senhor, pela graça de Deus eu tenho claras visões. Para melhor saber disso, deverás também ler o primeiro livro, O Arrebatado, assim diz o Senhor às nações. Digo isso porque tive visões da criação, de como Deus tratava com Adão. Devo te dizer que é incrível. A natureza de Deus é amor. E vejo isso fluindo no jardim do Éden. E esse mesmo amor flui para aqueles que estão na presença de Deus. Pois aqui é o verdadeiro jardim do Éden para os cristãos. Já vi pessoas se questionando: se Deus me ama, por que não sinto o seu amor? Simplesmente, quando estou em aperto, eu descobri a resposta. Você não pode sentir amor de Deus se não estiver na sua presença.
porque é o lugar onde você sente amor de Deus palpável. Você realmente não desejará abandonar. Meu amado, o amor de Deus é como um rio profundo. Para senti-lo grandemente, é necessário entrar nas profundezas e lá deixar afogar e morrer-se. As coisas do mundo desaparecem e o falso amor desaparece. E o amor verdadeiro paira. Enquanto não mergulhar nesse rio, não verás Deus agindo no seu amor. O amor está ali, mas para você entrar nele, você deve estar na presença de Deus, entregando a tua vida realmente para Jesus e viva nisso. Ali vais descobrir coisas que tinham sido escondidas para muitos, mas para ti será revelado. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, e mostrar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama por amor dele. Vai atrás do amor, porque o amor de Deus tem resultados incomparáveis. Só isso te torna realmente satisfeito. Desde que eu era mais novo, eu não compreendia o porquê da minha solidão contigo. Quando ficava sozinho, eu fazia essas questões. Onde estou? Por que estou aqui? Por que as coisas aqui são tão estranhas? Porque eu mal compreendi esse mundo. Houve vezes que eu acordei me esquecendo de quem eu era e por que eu estava ali e qual era meu destino. Porque eu simplesmente não dava conta do recado. Muitas vezes eu ficava a olhar o céu, a lua, e sentia que me faltava algo. Não compreendia o que era. Como eu estava envolvido com o catolicismo, era a única coisa que eu via que fazia uma certa diferença, que dava minimamente respostas, mas não eram satisfatórias. Então pensei comigo mesmo, acho que para eu ser completo eu devo ser padre. Talvez isso faria alguma diferença. Fui seguindo sonhando isso. Como sonho, meu pai apareceu e levou-nos para um internato de padres. Fui eu e o meu irmão Gerson da Graça Luemba. Enquanto lá estávamos admirando a vida dos padres, sem mulheres, vivendo sozinhos, sempre disponível para a igreja, sempre na obra da igreja, fui achando que será mesmo esse meu futuro. Pois já estava no internato, um dia encontrei quase todos eles, fumando, bebendo. Me espantei com quase todos os padres e vendo aquela cena triste. Mais tarde, acompanhei a sua vida mais de perto, então descobri que eles não tinham mulheres, mas tinham uma vida devassa, prostituição e muita sujidade do corpo. Dormiam com as minhas colegas e faziam muita porquice. Saímos simplesmente do internato, mas a minha situação continuava. Esqueci o plano de ser padre. Havia um vazio enorme, até que me encontrei com o amor de Deus, aceitando a Jesus, vivendo a minha vida escondido dentro desse rio. Até agora, não tenho mais questões, porque dentro desse rio do amor tem todas as respostas. Mais uma vez, Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Entra dentro desse rio, aceitando a Jesus e dando a tua vida completamente para Ele. Essas questões serão respondidas pelo amor de Deus. Eu descobri o porquê do vazio que sentia. Era porque faltava preencher o meu interior com o amor do Pai. Assim como eu, tem muita gente procurando preencher o vazio que sentem, mas não sabem eles que esse vazio só pode ser completado por Deus. Até mesmo gente que estão dentro de igreja ainda sentem esse vazio, ainda não se encontram com o amor do Pai, Criador. Por isso, estão tentando preencher esse vazio com drogas, bebidas, prostituição e orgulhos e muitos pecados.
Já me deparei com pessoas que depois de se encherem de bebida, depois da bebedeira passar, estão de novo deprimidos, tristes de novo, sentindo aquele vazio. Amado, este vazio pertence a Deus, é o lugar dele, e só ele pode encher esse vazio. Pois Adão, sabendo disso, nenhum dia saiu fora do jardim, senão depois de pecar. O único lugar que você pode sentir o amor vivo de Deus é estar na sua presença. Mas existe alguém que odeia muito Deus e odeia a sua criação. Então, ele vive chocando a comunhão de Deus com seus filhos, distraindo os filhos de Deus com pecados. Assim como chegou e distraiu Adão e Eva para pecarem contra o amor de Deus. Ninguém pode realmente sentir o amor de Deus quando não está na sua presença. Eles tinham que sair do jardim. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Já não tinham como sentir o amor de Deus. Mesmo este disponível para eles, pois estavam fora da presença de Deus, perderam o jardim, perderam a comida do jardim e o mais importante, a presença de Deus, que fez eles pensarem que perderam o amor, mas não. Só que o pecado cega as pessoas para não sentirem a presença de Deus e o seu amor disponível como o rio. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Foram destituídos da glória de Deus, ou melhor, saíram da presença de Deus. Para Adão acabou, mas para Deus chegou o momento histórico de colocar o seu filho em ação. O resgate do pecador de volta ao jardim. Porque tem muita gente dizendo: Deus não me ama. Se você não vai se envolver no amor de Deus e senti-lo, enquanto estiveres cego, não vais perceber isso. Precisas primeiro entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Mas isso vamos falar já daqui a pouco. Deus sabia que era necessário que se entre nessa fase, porque o homem perdeu a sua presença. Já não compreende mais o amor de Deus. Voltando mais um pouco atrás, compreenderemos algo profundo que aconteceu.